Boa noite, meus irmãos. Hoje nós vamos dar sequência à nossa série Eu Vou Me Lembrar, Esperança em Deus em Meio ao Caos. Certa vez eu estava conversando com um senhor que havia perdido seu pai recentemente e ele me contava, me falava sobre a dor de perder uma pessoa querida. Ele falou sobre as lembranças e como ele gostaria de ter o pai próximo dele novamente. Mas a uma certa altura da conversa, ele fez um comentário bem significativo. Ele disse: realmente é muito difícil perder um pai, mas eu acho que mais difícil ainda é um pai ver o seu filho falecer. E isso de fato acontece. Todos nós, em algum momento da nossa vida, ou lemos uma reportagem ou conhecemos uma pessoa querida que perdeu o seu filho. Alguns meses atrás, eu participei de um velório em que vi o pai e a mãe enterrarem o seu jovem filho morto por um infarto fulminante. Mas isso não acontece apenas com o homem contemporâneo. Não são apenas homens e mulheres contemporâneos que enterram os seus filhos. Houve uma situação lá na época do período romano, na província da Galileia, de um pai desesperado prestes a perder a sua jovem filha. Sua jovem filha de apenas 12 anos de idade estava aos poucos perdendo a sua vida e esse pai, em desespero, foi atrás de Jesus, recorreu a Jesus buscando ajuda para aquela situação difícil em que ele estava passando. E a história desse homem, de um pai em desespero, que experimenta a poderosa compaixão de Jesus, está narrada no livro de Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 21. Então quero convidar você a abrir no livro de Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 21, e eu vou ler com vocês esse trecho. 21 a 24, primeiramente. Diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. O primeiro belo diamante que nós percebemos nessa história, nessa narrativa desse homem desesperado ao ver a sua filha morrendo, é que Jesus se faz presente em meio ao nosso sofrimento, Jesus acompanha aqueles que sofrem, Jesus está disposto a andar conosco em meio a situações difíceis. Depois de libertar um homem endemoniado na região ali de Gadara, que ficava do outro lado da margem do mar da Galileia, Jesus retorna para a Galileia e provavelmente desembarca na região de Cafarnaum. Nós temos a informação logo no começo, no versículo 21, que tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. E aqui nós temos uma cena bem interessante porque ela contrasta com o que havia acontecido em Gadara. Lá em Gadara, depois de libertar um homem de uma legião de demônios e mandar esses demônios para uma vara de porcos que são lançadas ao mar, o povo de Gadara, no capítulo 5, versículo 17, pede para que Jesus saia dali. Veja, 5,17 diz: Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Ao contrário de Gadara, onde as pessoas pedem para que Jesus saia dali, na Galileia as pessoas correm atrás de Jesus, envolvem Jesus e estão interessadas em ouvi-lo, estão interessadas naquilo que Jesus pode fazer por elas. Mas no meio dessa multidão que se aproxima de Jesus, um homem surge, um homem desesperado, um homem que nos versículos 22 e 23 diz o seguinte: Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Esse homem que chega diante de Jesus se chama Jairo. Jairo quer dizer o iluminado, ou aquele que ilumina. Mas esse personagem aqui não parece nada iluminado.
ele está atormentado por algo que lhe aflige. Jairo provavelmente já tinha ouvido falar de Jesus, já conhecia Jesus de outros incidentes, de outros acontecimentos ali em Cafarnaum. Talvez ele tenha visto Jesus expulsar demônios numa sinagoga em Cafarnaum, conforme o relato de Marcos capítulo 1. Talvez ele tenha visto Jesus curar um homem com uma mão atrofiada, uma pessoa doente que precisava da libertação, e Jesus curou esse homem diante dos fariseus e dos herodianos que viviam ali naquela cidade. E Jairo então vai atrás de Jesus, e a informação que nós temos é que esse homem fazia parte de um grupo chamado fariseu. Provavelmente ele fazia parte desse grupo, porque o texto nos diz que ele era chefe ou era um dos dirigentes da sinagoga. Em geral, os homens responsáveis pelas sinagogas, tanto na Judéia quanto na Galiléia, faziam parte do grupo dos fariseus. E nós sabemos pelos relatos anteriores de Marcos que os fariseus não se bicavam com Jesus. Eles estavam tendo alguns conflitos já com Jesus, porque Jesus vinha questionando, confrontando a tradição desses homens. No capítulo 3, versículo 6, os fariseus chegam ao ponto de se unirem aos herodianos para tramarem a morte de Jesus. Então, nós temos um homem que faz parte de um grupo de pessoas que são inimigas de Jesus. Mas diante de uma situação de desespero, em que a filha desse homem corre o risco de morte, ele não tem outra alternativa senão buscar a ajuda de Jesus. E ele busca a ajuda de Jesus não de uma forma tímida, não de uma forma discreta. Ele corre até Jesus, segundo o nosso texto, se prostra diante de Jesus e clama constantemente. O verbo grego é usado aqui com a ideia de uma forma repetida, pela ajuda de Jesus diante da situação que a sua família passava. Quando nós continuamos a ler o texto, descobrimos que esse sofrimento que o homem está passando contribui para que os olhos dele se voltem para Jesus. Ao ver a sua filha, que no versículo 42 nós somos informados que tinha apenas 12 anos, uma jovem menina, está morrendo, ele não tem outra alternativa senão clamar pela ajuda de Jesus, dizendo: minha filhinha está morrendo, no versículo 23, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Jesus, ao ser interpelado, ao ser procurado por esse homem, reage com compaixão. Jesus poderia ter dito para Jairo: veja bem, você faz parte do grupo dos fariseus. Veja bem, os seus amigos estavam me criticando, os seus amigos planejam matar-me e você agora vem pedir minha ajuda? Vai buscar a ajuda de uma outra pessoa. Jesus não faz isso. O que nós vemos na primeira parte desse texto é que Jesus se compadece desse homem, que Jesus se envolve, Jesus acompanha esse homem no momento do seu sofrimento. Veja o versículo 24, Jesus foi com ele. Essa é a informação que Marcos nos dá. A maneira de Jesus expressar compaixão e amor por esse homem é o acompanhando para ir até a casa desse homem, impor as mãos sobre aquela menina e curá-la. No momento de dor, no momento de sofrimento, Jesus não fica indiferente à situação de Jairo. No momento de dor, no momento de sofrimento, Jesus demonstra compaixão por um homem que talvez até alguns dias atrás era um inimigo mortal de Jesus. Mas ele se compadece daqueles que sofrem. C.S. Lewis, em um dos seus livros, disse que no prazer Deus sussurra aos nossos ouvidos, mas no sofrimento Deus grita. E Jairo aqui se volta para o Deus homem Jesus Cristo, porque sabe que somente em Jesus ele poderia encontrar esperança para aquele momento em que ele estava passando. Deus muitas vezes permite o sofrimento nas nossas vidas e usa o sofrimento nas nossas vidas para levantar os nossos olhos, para que olhemos para Ele e busquemos em Deus, assim como Jairo buscou aqui no Deus homem Jesus Cristo, a ajuda de que precisamos. Paulo compartilha dessa situação, por exemplo, quando ele está lá em 1 Coríntios 12, versículos 7 a 10, ele diz que para impedi-lo de que ele se exaltasse por causa da grandeza das revelações que ele tinha experimentado,
foi dado a ele um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para atormentá-lo. E Paulo clama a Deus: Senhor, tira esse espinho de mim, tira esse sofrimento de mim. E a resposta que Paulo recebeu de Deus foi: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo diz: eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Deus permite situações de sofrimento em nossa vida, para que os nossos olhos se voltem para Ele. Deus permite situações de sofrimento na nossa vida para que nós reconheçamos a nossa dependência, a nossa necessidade de Deus, assim como Jairo reconheceu a sua necessidade de Jesus. Se nós lembrarmos as várias histórias do rei Davi, nós vamos recordar que foi em situações assim que Davi buscou a ajuda de Deus no seu sofrimento. Nós temos vários salmos que estão ligados à perseguição que Saul impôs a Davi. Momentos em que Davi não tinha para quem recorrer porque o próprio rei da sua nação queria tirar a vida dele. Nós temos salmos ligados à situação em que Davi estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão, que queria tomar o lugar do pai e tirar a vida do próprio pai. E nesses momentos de sofrimento e angústia, foram momentos em que a fé de Davi foi trabalhada. E ele buscou a Deus de maneira mais intensa e escreveu belos salmos que nós temos à disposição. Salmos como o Salmo 3, por exemplo, e vários outros salmos foram escritos pelo rei Davi em momentos de angústia e de sofrimento. Nesses momentos ele se sentiu mais próximo de Deus. Nesses momentos ele buscou a Deus com mais intimidade e mais força, porque o sofrimento o fez olhar para aquele que era o único que poderia ajudá-lo naquele momento de tristeza e de angústia. Mas é verdade também que as pessoas podem ter duas reações frente ao sofrimento. Algumas se aproximam mais de Deus em dependência dele e buscam ajuda, como Jairo buscou a ajuda de Jesus. Outros se afastam dele. Quando nós olhamos para a narrativa do Pentateuco, por exemplo, na peregrinação do povo de Israel no deserto, de Êxodo a Números, nós percebemos que Deus permitiu que Israel passasse por aquelas provas do deserto para provar o povo, para querer observar se Israel dependeria dele e recorreria a ele nos seus momentos de desespero e ver o que havia no coração do povo. Essa é a explicação que nós encontramos no livro de Deuteronômio. Mas o que nós observamos vez após vez, quando Israel passa pelo sofrimento, é que Israel é uma nação que, em vez de se aproximar mais do Senhor e reconhecer a bondade e o amor dele, eles a toda hora estão questionando a bondade de Deus. A toda hora estão se rebelando contra Deus. A toda hora estão murmurando, dizendo que Deus os levou para ali para matá-los no deserto. Ou que Deus os levava para a terra de Canaã para matá-los nas mãos dos seus inimigos. E o sofrimento não os aproximou de Deus. Mas eles reagiram ao sofrimento, se afastando cada vez mais do Senhor. E o resultado foi que boa parte daquela geração padeceu no deserto. Qual tem sido a sua atitude em meio ao sofrimento? No sofrimento você se aproxima mais de Deus ou você apenas reclama e murmura pelo revés que está experimentando? Você se aproxima de Jesus e coloca o seu sofrimento diante dele, a sua angústia diante dele, como Jairo fez? Ou você vomita com amargura e com angústia a sua tristeza no ouvido das outras pessoas, deixando de recorrer ao único que pode ajudá-lo nesse momento de angústia? Quando pessoas talvez se opõem a você no trabalho, você mergulha em autocomiseração ou vê nisso uma oportunidade para se tornar mais íntimo e dependente de Cristo? Diante das dificuldades de saúde, você mergulha num mar de desespero e preocupação ou lança suas ansiedades sobre aquele que tem cuidado de você? Quando seus projetos são frustrados, você se deixa tomar pela frustração e pela ira e é vencido então por aquilo que ocorre ao seu redor? Ou entende que o mal que muitas vezes lhe sobrevém tem parte no propósito bondoso de Deus para a sua vida? Queridos, não é errado chorarmos nos momentos de sofrimento.
O pai da história de Marcos também fez isso. Jairo também chora ali na presença de Jesus. Mas o nosso choro deve nos levar para aquele que vai um dia enxugar cada uma das nossas lágrimas. É muito importante nos acercarmos de pessoas que vão poder nos consolar e nos ajudar a olhar para Deus, mas nós precisamos sempre nos lembrarmos de que nesses momentos de angústia, de sofrimento, nesses momentos em que nós não vemos uma luz clara no fim do túnel, existe alguém que está conosco. Existe alguém que enxuga as nossas lágrimas. Existe alguém que, assim como Jairo, o acompanha e também nos acompanha, demonstrando a sua compaixão e seu interesse por nós. Você pode provar da companhia de Jesus no seu sofrimento. Em vez de reagir com amargura e desprezo por Deus, você pode recorrer ao único que entende plenamente aquilo que você está passando e encontrar nele o conforto e a compaixão de que você precisa. Mas a nossa narrativa continua e não apenas nos mostra a presença compassiva de Jesus ao lado de Jairo no momento de sofrimento, mas nós vemos Jesus, a partir do versículo 35 até o 40, encorajando Jairo a ter fé nele e, ao mesmo tempo, confrontando a incredulidade das pessoas que estão ao redor de Jairo. Veja, dos versículos 25 até o 34, Jesus é tocado por uma mulher que tinha um fluxo de sangue contínuo, e segundo a lei judaica, segundo o Pentateuco, uma mulher que tivesse fluxo de sangue, se ela tocasse em alguém, essa pessoa se tornava contaminada assim como ela. Mas essa mulher tem uma experiência diferente com Jesus, porque no meio daquela multidão, ela pensa, se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu sei que serei curada. E ela toca em Jesus, e em vez de Jesus ficar contaminado com ela é que é purificada por Jesus. E Jesus elogia a fé dessa mulher, está conversando com essa mulher e dizendo a ela que a fé dela a havia salvado daquela situação de desespero, de angústia. Chegam então dois servos de Jairo. Vejam a partir do versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Esses servos de Jairo que chegam para avisá-lo que a filha dele havia morrido e por isso não precisava mais incomodar o mestre, sem perceber, demonstram desprezo e desacreditam do poder de Jesus para mudar até mesmo aquela situação de morte. Eu fico imaginando Jairo confuso nessa situação, ali com Jesus conversando com a mulher, o seu servo chegando e dizendo a ele, eu não preciso mais incomodar o seu mestre, e ele se perguntando, poxa, de que valeu ter me prostrado diante desse homem e clamado pela ajuda dele, se agora toda a ajuda que eu poderia receber dele se foi? Jesus então chega para Jairo e diz para Jairo algo muito semelhante com aquilo que nós ouvimos Jesus falando com os discípulos na nossa última mensagem. Ele diz para Jairo, não tenha medo, tão somente creia. Jairo, não permita que aquilo que as pessoas estão comunicando a você tome conta do seu coração. Não permita que a desesperança dos seus servos também seja a sua desesperança. Creia em mim. E Jesus então chama para si 3 discípulos, nos versículos 37 e 38, e vai com esses discípulos até a casa de Jairo, acompanhando Jairo e os seus servos. Veja os versículos 37 e 38. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse, por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Jesus se depara com uma situação ali junto com Tiago, João e Pedro, que é de um grande alvoroço, conforme Marcos nos informa. E o que nós temos aqui, provavelmente, é aquilo que era uma prática comum na cultura judaica. Todo homem, o mais pobre que fosse, deveria honrar o seu ente querido, fosse uma esposa, fosse um filho, durante a sua morte, ou no momento da sua morte. Todo homem, por mais pobre que fosse, deveria contratar pelo menos 2 flautistas
e uma mulher para lamentar, para chorar a morte daquela pessoa querida. Jairo provavelmente era um homem que tinha muitos bens, era um homem rico. Afinal de contas, ele era dirigente da sinagoga, talvez fosse dirigente até porque fosse alguém que de certa forma, contribuísse com a manutenção daquela sinagoga. Ele tinha servos que foram chamá-lo. Ele tinha uma casa que, segundo a informação que nós temos aqui no versículo 40, tinha mais de um cômodo. Então, se um homem pobre já contrataria uma carpideira para chorar a morte da sua pessoa querida e flautistas para tocarem nesse velório, imagina um homem rico como Jairo. E há um alvoroço enorme naquele momento, e diante daquele alvoroço, Jesus faz uma afirmação que choca a todos. Ele diz: olha, ela não está morta, ela apenas dorme. E nós devemos entender essa afirmação de Jesus como um prenúncio daquilo que ele fará logo mais. É certo que essa menina havia morrido. Nós somos informados, por exemplo, em Lucas 8:55, que Jesus traz o espírito dela de volta, ou seja, ela tinha perdido o fôlego de vida, ela tinha de fato morrido. Jesus usa essa mesma metáfora do sono, por exemplo, lá em João capítulo 11, quando ele vai ressuscitar Lázaro dos mortos. Ele chega para os discípulos lá em João 11, versículos de 11 a 13, e diz: olha, Lázaro está dormindo, eu vou despertá-lo. E os discípulos falam para Jesus: não precisa se preocupar não, Jesus, se ele está dormindo, depois ele acorda. E aí Jesus, então, lá em João 11, 14, ele diz: não, Lázaro está morto. A metáfora do sono aqui é usada por Jesus para nos lembrar que a morte não vai ter a palavra final sobre a vida daquela pessoa. Jesus está prestes a realizar um milagre. Assim como ele ressuscita Lázaro dos mortos, em João 11, ele vai despertar essa menina dos mortos. Ele vai trazê-la à vida. A multidão, ao ouvir o que Jesus diz, reage com ironia, reage com zombaria. Veja, versículo 40 diz: mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. A zombaria daquelas pessoas as impede de verem o milagre de Jesus. Em geral, no livro de Marcos, a incredulidade é um fator que impede as pessoas de presenciarem o poder de Jesus. Isso vai acontecer um pouco mais à frente também, lá em Nazaré, na descrição que nós temos em Marcos 6, de 5 a 6. O que nós temos aqui são pessoas que cercam Jairo nessa situação difícil, e cercam Jairo nessa situação difícil, ou dizendo que ele não precisa mais incomodar o mestre, o caso dos seus servos, ou rindo, zombando de Jesus, duvidando de que ele tivesse poder para despertar aquela menina do sono da morte. Talvez nós passemos por situações assim, pessoas que nos cercam, que nos envolvem, que em vez de nos levarem a nos aproximarmos mais de Jesus e nos trazerem palavras de esperança, simplesmente nos trazem palavras de desesperança. Palavras que, em vez de nos motivarem, nos encorajarem a confiar naquele que de fato se importa conosco, e nos dá uma esperança que está além da nossa vida, nos afundam ainda mais no nosso desespero. No Salmo 42, é muito interessante que o salmista descreve ali nos versículos 3 e 10, inimigos que estão ao seu redor, que estão a toda hora dizendo para ele: onde está o teu Deus? Estão toda hora martelando no ouvido dele, dizendo: o seu Deus não tem poder para tirá-lo dessa situação difícil que você está passando. E situações difíceis que nós passamos, ou que nós estamos experimentando agora no nosso país, podem ser acompanhadas por palavras como: não ligue para aquilo que a Bíblia diz, faça apenas aquilo que o seu coração orienta. Talvez nós podemos ser bombardeados por palavras de desesperança, por vídeos, por áudios que a toda hora dizem que não tem saída a situação em que nós estamos vivendo, e isso domina o nosso coração. Ou situações que nós temos que lidar com o nosso próprio coração pecador, e as pessoas, em vez de nos ajudarem a olhar para a Bíblia e a solução que a Bíblia traz para lidar com o nosso coração pecador, simplesmente nos mandam seguir o nosso próprio coração. Ou nos dizem: seja feliz, não se importe muito com aquilo que as pessoas da igreja, talvez sábias, pessoas que são mais maduras e que podem lhe ajudar, dizem para você. A quem você tem dado ouvidos?
Quais são as vozes que encontram eco no seu coração? A voz de Jesus, a voz do Evangelho que diz: não temas, confie em mim. Ou a voz daqueles que sem esperança dizem: não tem jeito mesmo. Ou aqueles que dizem: olha, a situação difícil de você, siga o seu coração, não busque a solução, mesmo que seja mais complexa e dura, que a Bíblia lhe apresenta. Graças a Deus, porque nós podemos contar com a presença de Jesus ao nosso lado, dizendo para nós: não temas, confie em mim. A quem daremos ouvidos? A Jesus ou àqueles que duvidam do seu caráter e do seu poder? O que nós encontramos como cena final dessa história é que Jesus vai de encontro ao sofrimento desse homem e mostra o seu poder sobre a morte. A morte não é um fator limitador para a ação poderosa de Jesus. Veja comigo os versículos 41 a 43. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa em aramaico: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Jesus chega no local em que a menina está morta, em que jaz o corpo da menina. Ele segura a menina pelas mãos e diz uma frase em aramaico que é reproduzida literalmente por Marcos aqui, para nos lembrar de que isso foi um fato, de que isso de fato aconteceu. Marcos não está contando uma história inventada, ele registra as palavras literais de Jesus. Talita cumi, menina, eu lhe ordeno, levante-se. E imediatamente, uma palavrinha que Marcos gosta de usar, imediatamente ou logo, ele já tinha usado isso para a mulher que foi imediatamente curada do seu fluxo de sangue. Agora no versículo 42 ele diz: imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. As pessoas que estavam ali, os pais da menina e os 3 discípulos de Jesus, ficam atônitos. Eles não sabem como reagir àquela situação. Nunca em Israel alguém havia realizado uma ressurreição daquela forma. Elias, é verdade, já tinha ressuscitado o menino, mas ele precisou se lançar 3 vezes sobre esse menino para que o menino fosse ressuscitado. Eliseu também precisou realizar um ritual ali para que também o filho de uma mulher fosse trazido de volta da morte. Mas Jesus, aqui, com apenas uma ordem, uma frase, traz essa menina de volta à vida. Jesus é esse Senhor compassivo que demonstra o seu poder. O poder compassivo de Jesus, ou a compaixão poderosa de Jesus, nos acompanha em nosso sofrimento. Jesus não apenas se preocupa em dar vida para essa menina, mas no versículo 43 ele se preocupa com que ela seja alimentada. Ele diz expressamente que não dissessem a ninguém o que aconteceu e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Jesus devolve a vida para essa menina e se preocupa agora com a alimentação, com a restauração das forças físicas dela. Essa parte do texto nos lembra, antes de tudo, do poder que o Senhor Jesus tem sobre a morte. E essa certeza do poder de Jesus que nos traz esperança de que, assim como essa menina experimentou uma ressurreição temporária, nós experimentaremos uma ressurreição definitiva. Todo aquele que crê em Jesus, como Jesus vai dizer para Marta, irmã de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus é o único capaz de nos dar vida depois da morte. É o único capaz de nos ressuscitar dentre os mortos. Como Paulo vai nos lembrar em 1 Coríntios 15, o fato de que Jesus ressuscitou dos mortos é uma lembrança de que você e eu, que cremos em Jesus, também ressuscitaremos. Um dia nós ouviremos aquela expressão de 1 Coríntios 15, onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte será vencida pela vida de Jesus. E essa é a esperança que deve mover a mim e a você em momentos de caos.
É essa esperança naquele que há de enxugar cada uma das nossas lágrimas, em que nós viveremos num novos céus e nova terra, onde já não haverá mais a morte. Essa é a esperança da vida que nos mantém caminhando, andando, ainda que nós não vejamos claramente diante de nós a luz no fim do túnel. Porque nós sabemos aonde esse túnel nos leva. Nós sabemos da esperança da ressurreição em Jesus. Um outro princípio que esse texto também nos traz é de que situações aparentemente difíceis ou mais complicadas, situações que se tornam piores do que aquilo que a gente imaginava ou piores do que aquilo que a gente estava experimentando, podem ser momentos em que Deus usa ou permite em nossa vida para demonstrar com maior poder ainda a sua glória e a sua graça. Perceba, se Jesus tivesse curado essa menina antes que ela morresse, o pai e a mãe da menina não conheceriam, não experimentariam o poder da ressurreição de Jesus. Talvez Jairo, quando viu a situação se complicando, quis jogar a toalha, mas foi exatamente naquela situação mais complicada e mais difícil que Jesus demonstrou o poder dele de uma maneira completamente surpreendente para aquele homem, para aquela mulher e para os discípulos que o acompanhavam. Situações de crise, queridos, podem ser o palco que nos prepara para a contemplação ainda maior da graça e do poder de Deus na nossa vida. Aquela ressurreição revelou de maneira ainda mais surpreendente o poder e a glória de Jesus sobre a morte. Conta essa história que, muito tempo atrás, num reino distante havia um rei que não acreditava na bondade de Deus. E ele tinha um súdito que a toda hora dizia para ele: ó majestade, não desanime, porque Deus é bom. Ó querido rei, não tenha medo, porque Deus é bom. E um dia esse rei saiu com o seu súdito, com o seu servo, para caçarem na floresta. E eles foram atacados por um animal, e esse animal arrancou o pedaço do dedo mínimo desse rei, e tirou esse dedo fora. O servo conseguiu agir rapidamente, e antes que a fera tirasse a vida do rei, ele matou aquela fera e salvou a vida do seu senhor. O rei, muito irado, disse para aquele súdito: e agora, o que você vai dizer para mim? Que Deus é bom? Se Deus realmente fosse bom, eu não teria sido atacado por essa fera e eu não perderia o meu dedo. E o servo respondeu para aquele rei: meu senhor, apesar de todas as coisas, eu só posso lhe dizer que Deus é bom, e mesmo isso, mesmo essa perda do dedo, faz parte do propósito bondoso de Deus para a sua vida. O rei ficou furioso ao ouvir aquilo daquele servo e mandou que jogassem aquele servo num calabouço frio e mal cheiroso. Algum tempo depois, esse rei saiu para caçar novamente e ele foi atacado, cercado por uma tribo que vivia na floresta, uma tribo que praticava rituais de sacrifícios humanos. E essa tribo cercou aquele rei, pegou aquele rei, e o sacerdote daquela tribo estava prestes a tirar a vida desse rei, quando ele olhou para o dedo do rei e disse: nós não podemos sacrificar essa vítima humana, porque nós não podemos oferecer para os nossos deuses uma vítima que tenha defeito. E a vida daquele rei foi poupada, ele pôde voltar para sua casa e imediatamente ele mandou que trouxessem o servo no calabouço. E ele disse para aquele servo: ó querido servo, me perdoe, Deus realmente é bom, você tem razão, porque esse dedo que me faltava foi justamente o dedo que preservou a minha vida quando aquela tribo queria tirá-la, quando aquela tribo iria oferecer a minha vida como um sacrifício para os seus deuses. Mas o rei disse para o servo: eu só não entendi uma coisa. Se Deus fosse tão bom assim, por que ele permitiu que você fosse preso num calabouço mal cheiroso e escuro? Sendo que você é alguém que sempre diz que ele é bom. E o servo então olhou para aquele rei e disse: ó querido rei, Deus de fato é bom, porque se eu não tivesse sido preso e não estivesse nesse calabouço mal cheiroso e escuro, eu estaria com o Senhor na caçada. E quando a tribo nos cercasse e nos prendesse, certamente eu, que não tenho defeito nenhum, seria oferecido como um sacrifício.
e perderia a minha vida. Deus, de fato, é bom. Em todas as situações da nossa vida, até mesmo as mais difíceis, nós podemos experimentar da bondade de Deus. E talvez quando as situações ficam ainda mais complicadas, nós podemos esperar nele e saber que, de alguma forma, ele vai nos surpreender, demonstrando o seu poder e a sua glória sobre a angústia, sobre a dor e sobre a morte. A compaixão de Jesus é poderosa em meio ao nosso sofrimento. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos porque nós podemos experimentar da compaixão poderosa de Jesus em meio a situações difíceis e angustiantes da vida. Muito obrigado porque Jesus se dispõe a ir conosco. Ele não nos deixa sozinho, ele não nos observa desamparados, mas ele vai do nosso lado, nos acompanha na dor e diz: não temas, tão somente creia. Muito obrigado, Pai, porque ao confiarmos em Jesus, nós temos uma esperança que vai além dessa vida. Sabemos que mesmo se perdemos a nossa vida, por cremos no Teu Filho, que é a ressurreição à vida, receberemos a vida eterna, receberemos a vida que supera a morte, experimentaremos a ressurreição dos mortos e estaremos para sempre na Tua presença, numa condição em que já não haverá mais dor, sofrimento, choro, nem morte. Que os nossos olhos, nesse momento de dor, estejam voltados para Jesus. E que em Jesus, aquele que venceu a morte, aquele que tem poder para nos ressuscitar dentre os mortos, esteja a nossa esperança. É o que nós oramos, no nome de Cristo. Amém.